Graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estão bem, abençoados, cheios da presença de Deus. Estou aqui para fazer meu devocional de hoje. A gripe tentou bater na minha porta, pensei que eu não ia dar conta de fazer o devocional de hoje, mas estou aqui, eu não dou conta de me conter. Quando Deus dá uma palavra ao meu coração, traz luz àquela palavra, eu fico num pé e em outro querendo fazer meu devocional, porque é muito bom compartilhar a palavra de Deus, ser alimentada e alimentar a outros também. Então, o devocional de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que está escrito assim. Vamos ler? Essas são a geração de Noé. Noé era justo, era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E vamos pular por 13. Então disse Deus a Noé. Não vamos pular por 13, não, que eu preciso ler essa passagem aqui, ó. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. No versos 11. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com essa terra, para fazer para ti uma arca de madeira. Faça para ti uma arca de madeira de gofé. Farás repartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Aí Deus dá toda a diretriz para Noé fazer a arca, as medidas. E no verso 7 diz assim: depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 macho e 2 macho e fêmea. Também as aves do céu, 7, machos e fêmea, para conservar a vida, a semente sobre a face da terra. Porquanto passará ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todas as espécies sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para a arca, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, viera sobre a terra as águas do dilúvio. E veio 600 da vida de Noé, no ano de 600 na vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam toda a fonte de grandes abismos, das fontes do grandes abismo. E as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia Noé entrou Noé, e Sem, Cã, Jefe e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Noé com eles na arca. Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a espécie dos répteis que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, e todas os pássaros de toda qualidade.
e de toda carne em que havia espírito de vida. Entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. E os que entraram, macho e fêmeas, e toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui está a história de Noé. Se você tiver um pouco de maior curiosidade, você pode consultar a Bíblia no capítulo 6, até o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, até capítulo 8, versículo 21, que fala sobre a arca de Noé. Mas eu quero resumir um pouco a história aqui, porque são poucas pessoas que têm paciência de ouvir a palavra, porque hoje o povo quer ouvir só profecias, não é verdade? Mas a palavra do Senhor nos é alimento e fonte de vida, aqueles que caminham nela. A palavra do Senhor vai dizer aqui que a Noé andava com Deus em suas gerações. Está escrito assim: essas são as gerações de Noé. Era varão justo e reto nas suas gerações. Noé andava com Deus. Para se andar com Deus, aqui está falando, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Porque cada um fazia o que queria. Para se andar com Deus, tem que haver disposição. Disposição essa de trabalhar, porque é trabalhoso. Hoje o mundo está envolvido em facilidade. Cada um quer fazer o que acha que é certo, o que acha que é correto aos seus olhos. Mas, porém, para se andar com Deus, tem que abrir mão da sua vontade, tem que andar na retidão, fazendo as coisas que é correta aos olhos de Deus. E Noé se destacava por ser um homem justo, um homem que andava com Deus, que se dispunha a ser direcionado aonde Deus mandava ele ir, ele ia. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E ele vivia diante da face de Deus como um homem reto, um homem justo, um homem que temia a Deus. Mas, porém, a palavra do Senhor diz que a terra estava corrompida diante da face da terra e se encheu de violência. E eu quero ler para vocês, e hoje, nos dias de hoje, e assim como Deus enviou naquela época o dilúvio, o povo não acreditava certamente nas mensagens de Noé. Noé, certamente, ele gastava tempo construindo aquela arca, diante de pessoas que muitas vezes não acreditavam na visão de Noé. Às vezes Deus coloca algo no seu coração e as pessoas podem desacreditar, ficar desacreditada. Importa que você anda sobre a direção do que o Senhor tem te chamado a fazer. Porque no tempo certo Deus há de cumprir toda a sua promessa que Deus prometeu à sua vida. E a mensagem de hoje que eu quero pregar também sobre a vida de Noé, porque Deus falou que a terra estava cheia de violência, havia corrupção, havia violência. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 7 ao 13, eu quero ler até o 14, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos há de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de toda geração, de todas essas gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos.
e o que está acontecendo hoje, tudo isso está acontecendo, né, gente? Nós temos visto muita fome, nós temos visto falar de terremoto, nós temos visto falar temos visto falsos profetas se levantando. Eu já recebi profecia com tempo determinado, marcado para acontecer, e nada aconteceu. E a palavra do Senhor disse que se levantará um falso profeta, enganarão a muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E acontece isso. As pessoas cansam de amar porque ficam escandalizados por coisas que andam acontecendo. As pessoas ficam com medo de se amar, de se envolver por conta do pecado, de tantas traições, tantos ódios, invejas, coisas parecidas a essa, que é falta de amor no coração das pessoas, que as pessoas ficam com medo de se aproximar. Mas está escrito no versos 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho de toda a gente, então verá o fim. Então, Jesus falou que isso tudo ia acontecer, mas, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. É possível você amar, mesmo que a iniquidade tenha multiplicado? Sim, porque Jesus mandou a gente perseverar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós devemos nos relacionar em amor, nós devemos suportar uns aos outros em amor, ter um coração de perdão para com o próximo. Isso é andar com Deus. Noé se destacou em sua geração porque ele andava com Deus, ele fazia diferença diante de uma nação, de um povo corrompido, né? Que nem está escrito aqui, que a terra estava em corrupção, encheu-se a terra de violência. E Noé se mantinha os seus caminhos fazendo a diferença. Andava fazendo a diferença, perseverava em amar, perseverava em fazer aquilo que era correto aos olhos de Deus. E Deus viu no coração de Noé um homem justo, um homem reto, que se desviava do mal. Então, isso tudo acontece hoje nos dias de hoje também, que é o princípio das dores que Deus falou. Então, muitas pessoas pensam que só nos tempos de Noé, assim como o Senhor, naquele tempo, ele destruiu a terra com águas, né? Teve um grande dilúvio. Isso aconteceu. Deus fez derramar água sobre a terra, inundou tudo foi destruído por causa do pecado do homem. Assim como Jesus Cristo veio para resgatar o homem do poder do pecado, do poder da morte eterna. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna, mas para que nós venhamos viver essa salvação, nós devemos desenvolver ela, levando uma vida de piedade, uma vida de amor, de misericórdia ao próximo, fazendo as boas ações, vivendo para Deus, vivendo como Noé, um homem que andava com Deus, para que nossa vida, nós venhamos ter a salvação de Deus. Porque Jesus está dizendo aqui na sua palavra que tudo isso era necessário, né, que viesse a acontecer, que são os princípios das dores, que o amor seria, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ia acontecer tantas coisas, as pessoas se escandalizando, né, que seríamos atormentados, matar-vos-ão. E muitos missionários no campo missionário hoje têm perdido a sua vida das nações aí afora. E sem negar o nome do Senhor, têm levado a palavra do Senhor nos lugares proibidos, têm levado o amor do Senhor, a palavra do Senhor, para que outro seja alcançado e tenha salvação. Eles colocam a sua vida em risco. Eles colocam a sua vida em risco em prol e amor ao evangelho. E muitos foram pegos, capturados, foram mortos, perderam a sua vida por amor ao evangelho. Isso tem acontecido também em muitas nações aí na Europa, nos lugares distantes, nas nações distantes. Mas, porém,
Aquele que perseverar até o fim será salvo de todas essas coisas que andam acontecendo. Porque assim como Deus prometeu que na época de Noé aconteceria esse grande mal, mas Deus prometeu que a terra não seria mais destruída com águas. Mas o tempo do fim, o tempo apocalipse está para vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, como diz a palavra de Deus, mas olhando para os princípios das dores aqui, nós devemos estar meio atentos às coisas que o mundo hoje em evidência tem nos deixado alerta. A palavra de Deus tem nos alertado, as coisas dos acontecimentos hoje em dia têm se pronunciado para que a gente esteja alerta, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta e é necessário que nesse tempo nós venhamos nos alimentar dele, nos fortalecer no Senhor para viver com ele nesse tempo difícil. E para viver esse tempo difícil na presença do Senhor, requer que nós venhamos ter intimidade com ele. Porque está escrito assim, ó. É como se foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores de Noé, ao dilúvio, comia-se, bebiam, dava-se em casamento, até no dia que Noé entrou na arca. É proibido comer, beber, dar-se em casamento? Não. Mas o que é proibido nos tempos de hoje, no tempo bíblico, para nós cristãos, servos do Senhor, é que o mundo hoje em dia vive alheio como se Deus não existisse, como se Jesus não voltasse. Muitos estão preocupados em casar, em comer, em dar-se em casamento, esquece que Jesus vai voltar. Vive uma vida alheia à presença de Deus. É necessário que nós venhamos como servo de Deus, nesse tempo difícil e trabalhoso, como nos dias de Noé, a qual o Senhor está falando da sua vinda aqui, né? Que nós venhamos jejuar, que nós venhamos buscar a presença do Senhor, buscar a intimidade com Deus, porque o Senhor diz na sua palavra em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É necessário que você se mantenha a comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, vá à igreja, esteja na presença do Senhor. Muitos nem querem saber de Deus, como está escrito aqui nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, dava-se em casamento até no dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando no moeiro, será levado um e o outro deixado. Vigiai, pois não sabeis a hora que vai vir o nosso Senhor. E o que acontece? Acontece que hoje as pessoas não querem compromisso com Deus. Querem ouvir uma palavra que massageia o seu ego, que traz até esperança de um futuro, mas não querem se comprometer com Cristo. Porque só Jesus tem vida eterna, só Jesus no Senhor, fazendo aliança com Cristo, você vai estar preservando a sua alma para que você não venha padecer no inferno. Hoje em dia, muitos estão preocupados com as coisas seculares, com as coisas que há de perecer, e deixa o espiritual de lado, não quer buscar as coisas do espírito, quer viver na facilidade da vida, quer viver nas suas práticas, dos seus pecados, quer viver na vida, muitas vezes até superficial com Deus, não quer viver com profundidade nas coisas de Deus. É necessário que você tenha aliança com Jesus Cristo. Noé era um pregoeiro do evangelho, ele falou ali, com certeza, quando ele estava ali construindo aquela arca, que as pessoas perguntavam, ele com certeza falava e avisava às pessoas do que queria acontecer
uma grande tragédia, que o fim viria, e ninguém acreditava na mensagem de Noé. Porque se acreditasse, outras pessoas seriam salvas. Hoje em dia, a gente fala do evangelho das pessoas, as pessoas não querem viver uma vida de compromisso com Deus, quer ser cristão não praticante. O que tem hoje de cristãos que não são praticantes, antigamente, na minha época, quando eu era criança, perguntava para uma pessoa, o que é que você é na sua religião? A pessoa falava assim, eu sou católica, mas não praticante. Hoje se ouve falar de cristão não praticante. Quem são os cristãos não praticantes? É aqueles que vão na igreja, mas não quer ter intimidade com Deus, não quer viver uma profundidade com Deus, quer viver uma superficialidade, uma vida superficial, fazendo a sua própria vontade, indo na igreja, escolhendo a palavra que quer pegar para si, quando é sobre conserto, quando é contra o confronto, contra o pecado, a pessoa não quer se envolver, não quer se abrir, não quer deixar o pecado de lado, quer fazer somente a vontade da carne. E os que são guiados para a carne têm a morte eterna. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus terão a vida eterna. E Noé era um homem que era guiado pelo Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor diz que ele andava com Deus. Então eu venho diante de você dizendo hoje, procura se relacionar com Deus. Hoje é dia que você venha fazer uma aliança com Jesus Cristo. Procura uma igreja juntamente com a sua família e venha servir a este Deus que nos chamou à salvação, que nos predestinou à vida eterna. Crendo em Jesus Cristo, crendo na sua palavra, abandonando o pecado, as coisas do pecado, a mágoa no seu coração, o ressentimento, porque a palavra do Senhor diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Talvez as pessoas que estão à sua volta não têm se relacionado com você da maneira correta, tem trazido mágoa, ressentimento no seu coração, você tem se escandalizado contra o pecado do outro e não tem permanecido no amor, na palavra de Deus. Deixa tudo isso de lado. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que o amor cobre multidões de pecado. Você pode levar essas pessoas que têm te ferido, que têm te machucado ou que você tem estado escandalizado com ela em oração, abençoando, liberando perdão, amando as pessoas em oração, se comprometendo. Senhor, perdoa, Senhor, o pecado dessa pessoa. Perdoa, Senhor, eu a libero, eu a abençoo. Eu desejo que o sangue de Jesus venha sobre esta vida, que esta vida se levanta, seja restaurada, seja redimida, seja avivada. E assim você vai estar cobrindo multidões de pecado, porque o amor cobre multidões de pecado. Permanece no amor, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você possa ser salvo de tudo o que está acontecendo, que você possa ser salvo por perseverar no meio da angústia, no meio da prova, no meio da adversidade, da tribulação, guardar seu coração e servir a Deus com alegria, com inteireza de coração. Talvez você nunca ouviu uma palavra dessa forma, que fala sobre o dilúvio, sobre Mateus 24. É a primeira vez que você tem ouvido essa palavra. Talvez você está em cima do muro e você não entregou sua vida para Jesus ainda. Você é simplesmente uma pessoa que gosta do mundo gospel, gosta de canções gospel, gosta do evangelho, é simpatizante com a obra de Deus, mas não tem raízes firme com o Senhor. Não tem firmeza na sua vida da fé. Hoje rezou você como Noé, que se destacou na sua geração, porque andava com Deus, porque não fazia a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque seja como Noé, seja como Jesus, que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que ele enviou. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus assim, ó.
que é um começo para você, que é um convite para você fazer parte dessa família de Deus e entrar na Arca da Aliança e ser salvo, tu e a tua casa, porque a palavra do Senhor vai dizer: crer tu e a tua casa será salva. E se você crer, você deve praticar esse princípio aqui que diz aqui na palavra em Romanos. Vamos ver no Romanos 10. 10. Mas começa no 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você hoje pode entregar sua vida a Jesus Cristo. Se você creu no Evangelho, você pode entregar sua vida para Jesus Cristo hoje. Muitas pessoas querem viver somente o Novo Testamento, outras querem viver o Velho Testamento. Mas um se completa no outro. Vocês viram aqui que eu li o Velho Testamento que falava sobre Noé. Falava sobre Noé, do grande fim que teve na terra. Mas vocês podem ver também, juntamente comigo, que eu li com vocês Mateus 24 também, que fala do princípio das dores, fala de tudo que iria acontecer, mas depois fala sobre Noé também, Jesus falando, que assim como nos dias de Noé, assim será também quando Jesus voltar. Porque está escrito assim, vamos ler no versos 37, capítulo 24, verso 37, que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anterior a Noé, comia-se, bebia, davam-se em casamento, até que no dia de Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e se levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, porque é proibido casar? Não. É proibido comer? Não. Mas a gente deve fazer como se fosse para o Senhor. Você é casado, você consagra o seu casamento a Cristo. Não seja você que vive para você, não faça do seu marido, da sua esposa, uma idolatria, mas sirva ele como se fosse para o Senhor. Vive como se fosse para o Senhor. Porque nós não vivemos para nós vivemos para Deus. O tempo tem sido abreviado por causa dos escolhidos do Senhor. Você pode perceber que o tempo tem passado muito rápido. As coisas hoje em dia passam rápido. E você se pergunta assim, nossa, por que o tempo tem passado tão rápido? Porque os dias têm sido abreviados por causa dos eleitos, diz a palavra de Deus. Jesus, ele prometeu voltar. E é necessário que todas essas coisas venham acontecer para que Jesus Cristo venha buscar a sua noiva. Porque assim como ele foi para o Pai, ele há de vir e voltar e nos buscar. E você não deve estar com o coração preso nas coisas deste mundo. Este mundo é passageiro. Tudo isso há de passar. A única coisa que não há de passar, esta é a palavra do Senhor. Tudo que Deus prometeu aconteceu. Assim como nos dias de Noé, o Jesus está falando. Como assim que aconteceu nos dias de Noé, acontecerá na vinda de Jesus Cristo. E você tem que estar pronto, meu irmão, minha irmã. Talvez você está aí, como eu declarei, na minha rede social do YouTube, e não conhece Jesus Cristo ainda. Chegou a oportunidade de você receber como seu único e suficiente Salvador. Vai para uma igreja mais próxima que você conhece, que você se sinta bem, e vai e aceita Jesus. Firma seus passos diante da presença do Senhor. Que Deus vai de completar a obra na sua vida. Talvez você serve a Deus, mas não tenha vivido uma vida de retidão. Não tem vivido uma vida com Jesus, de caminhar com Deus, como andou Noé. Por quê? Você tem deixado de fazer a sua vontade? Você não tem tirado tempo para a leitura da Bíblia? Você não tem tirado tempo para jejumar, para buscar as coisas do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz, buscais o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem procurado viver uma vida mecanicamente, e isso não tem agradado a Deus.
É um tempo que o Senhor tem procurado um compromisso maior com o seu povo, porque se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, a nossa carne ela é falha. O nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos mortificar a nossa carne e dar lugar ao Espírito Santo. Você tem que se fortalecer no Senhor hoje. E você que não conhece a Cristo, você venha conhecer e recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque assim como ele foi para o Pai, ele prometeu vir e buscar a sua igreja, a sua noiva, a arca ali representada no tempo no tempo de Noé, é a igreja. E assim como Deus prometeu, Jesus prometeu ir para o Pai, ele prometeu vir e buscar o seu povo, aquele que tem aliança com ele, aquele que se comprometeu a viver para ele. Não viva mais para você. Como o apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Que o Senhor possa viver em você, em toda maneira de você viver, em todo o seu procedimento. Amém? Que você possa ter, essas palavras possam ter esclarecido a sua mente. Porque a Bíblia de si mesma, ela já fala conosco, né? Ela tem a maneira de falar com cada um de nós. Que você se sinta edificado esse dia, que Deus fale com você, te abençoe, te conceda paz, graça, saúde. Eu vou estar orando aqui, oração de encerramento. E você que nunca recebeu Jesus como Salvador, você possa deixar aí nos comentários, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Faça essa oração da fé, da entrega. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Lança no mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida. Você vai fazer essa oração. E você vai procurar uma igreja, porque assim como Jesus, como nos dias de Noé, Deus fez o juízo chegar na face da terra. E há de chegar o tempo que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E você que não acreditou no evangelho, você que não acreditou nos evangelistas, você vai ficar. E ali haverá choro e ranger de dente. Mas para aqueles que perseveraram firmes nos caminhos do Senhor, que sofreram tempos de dores, porque o Senhor nos chamou para viver para Ele, e nem sempre é mar de rosas. Há momentos que o cristão chora, mas graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos enviou o seu Consolador, e o Espírito Santo nos consola no momento da adversidade. Nós temos as consolações do Espírito Santo, nós temos o fortalecimento do Espírito Santo para suportar a adversidade da vida. Jesus disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como eu venci, eu acredito que ele quis dizer que nós venceremos também. Você pode vencer em nome de Jesus. Porque o reino do Senhor não é comida nem é bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo. Que você possa receber essa promessa. Eu já passei por situação na minha vida de momento de guerra, de grandes combates, mas no meu espírito eu estava jubilando, glorificando a Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que sofre perseguição para o nome dele, sofre calúnias, perseguições, provas, como se fosse um fogo, brasas vivas que estão sobre a nossa cabeça. Nós somos como labareda de fogo. Nós somos abençoados pelo Senhor, bem-aventurados os que sofrem por causa do evangelho, diz a palavra de Deus. Nós somos bem-aventurados. E eu acredito que os discípulos, quando eles sofriam, padeciam por amor a Cristo, eles ficavam alegres e não ficavam tristes, porque ele estava cooperando com o evangelho de Deus, ele se achava digno de sofrer e padecer com Cristo em prol do evangelho. E muitas vezes, muitos cristãos passam por prova, luta, fica choroso, não quer servir mais a Deus,
fica escandalizado por causa das coisas que vê, mas o Senhor não nos chamou para ser assim. Aqueles que perseverar até o fim serão salvos, o Senhor diz na sua palavra. Nós vivemos tempos difíceis, dias trabalhosos, que é necessário que nós venhamos suportar os dias maus. Suportar tempos difíceis é necessário, dando glória ao nome do Senhor. Eu vou orar por você agora, porque minha garganta está meio irritada, mas que o Senhor possa falar ao seu coração com essas palavras e fortalecer a sua fé, e que você possa hoje, em posicionamento, fazer uma oração de entrega. Eu tenho certeza que cada um que fazer sua oração de entrega aqui, diante do Senhor, vai receber um renovo que vem da parte de Deus. Porque quando nós nos aliançamos com Cristo, Deus, Ele nos fortalece. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que está a nossa vida, Senhor. Quero te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor, pelas nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor possa visitar este homem, essa mulher, que começou até mesmo, Senhor, a caminhar contigo, mas num momento ou outro caiu, Pai. Se enfraqueceu na fé, Pai. Está vulnerável, Senhor, ao pecado, Senhor. Eu te peço hoje, Pai. Levanta as tuas mãos e abençoa essa vida, fortalece a fé dela, Senhor. Porque a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor conhece os passos do homem bom, dos seus caminhos se apraz. A tua palavra diz que se cair não ficará prostrado. O Senhor é o Deus que toma pela mão e o levanta. Deus, venha sustentar esses vasos, que sejam vasos de honra nas tuas mãos, que possam estar, Senhor Jesus, atentos aos sinais dos princípios das dores. Não viver uma vida alheia, Senhor, à sua vinda. Não viver uma vida indiferente, Senhor. Viver como se o Senhor não estivesse voltando. Mas que nós possamos viver, Senhor, remindo o tempo, em oração, em vigilância, crendo que assim como o Senhor foi para o Pai, o Senhor vai nos buscar, sendo servos fiéis. Ó Deus, andando com o Senhor assim como Noé andou, Senhor. Não fazendo a nossa própria vontade, mas fazendo a vontade do Teu Espírito, a vontade do Pai que está nos céus. Que assim seja, Senhor. Que essa vida venha fazer a sua vontade. Que haja um dia de entrega no teu altar esse dia, Pai. Visita as vidas, meu Deus, que vão ouvir essa palavra. Visita as vidas que não têm o Senhor como Salvador na vida delas. Que elas possam entrar em alianças contigo, Jesus. Entregar as suas vidas ao Senhor. Procurar uma igreja, que é a Arca da Aliança, que é a Arca de Noé, hoje representada. É a casa do Pai. Encontrar firme com toda a sua família em sua casa, porque é uma promessa para nós. Crê tu e tua casa será salva. Que eles possam crer, acreditar e esperar em ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço um fortalecimento sobre todas as vidas que ouvirá esse áudio, Senhor. Que haja um fortalecimento, que haja um renovo espiritual, Pai. Em nome de Jesus. E que haja uma bênção, Senhor Jesus, extra para aqueles que tiveram a paciência de ouvir toda essa ministração da palavra. Porque muitas vezes o que o povo quer hoje em dia é facilidade, Jesus. É ouvir profecias, sendo que a profecia é a tua palavra, Senhor. É Jesus na palavra, Senhor, nos direcionando ao caminho certo, ao caminho que devemos andar. Em nome de Jesus, ser com ele, Senhor, e fortalece a fé de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém.